E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Games. Hoje aqui para falarmos da Ubisoft e algumas atualizações sobre a sua reestruturação que elas divulgaram essa semana, mais especificamente no dia 21. Esse vídeo ele vai estar saindo aí um pouquinho atrasado, não está saindo necessariamente no dia que a notícia saiu, porque a gente está numa semana bastante movimentada. Tivemos anúncios do Game Pass muito interessantes, vamos ter aí a da Developer Direct, que eu vou cobrir aqui no canal, e esse vídeo da Ubisoft e outras notícias que eu achar que pudesse jogar um pouquinho para frente, eu vou jogar. Mas eu queria trazer aqui para a gente discutir um pouco sobre essa reestruturação da Ubisoft, que infelizmente culmina no cancelamento de 6 jogos, entre eles o remake de Prince of Persia e outros 5 não anunciados, e o adiamento de diversos outros que estão em desenvolvimento ou que seriam lançados por agora, né? E essa reestruturação não para por aí, porque nós também tivemos estúdios fechados e uma parte criativa da Ubisoft realocada. Então vamos começar aqui o assunto pela questão do adiamento dos jogos, né? Que nem eu falei, que o Prince of Persia Sands of Time ele foi cancelado, isso segundo o jornalista Jason Schreier, que ele falou que o jogo foi cancelado, o Prince of Persia Sands of Time Remake, que já era para ter saído ali em 2024, talvez, ficou para 2025 e boatos falavam que ele sairia agora no primeiro trimestre. Porém, segundo ele comentou que a Ubisoft não estava feliz com o rumo que o jogo estava tomando e decidiu cancelar o projeto. Eu acho bastante triste porque Prince of Persia Sands of Time é um jogo muito bom e Prince of Persia é uma franquia que infelizmente não é explorada pela Ubisoft, né? Então daria ótimos jogos, podendo ter novos títulos, só que a gente vai chegar na parte criativa, que eu vou deixar alguns comentários um pouco mais específicos. Esses outros jogos, os outros 5 jogos não anunciados ali, 4 seriam jogos, vamos falar assim, para console, PC e um voltado para mobile. E ainda, no quesito jogos, né, ele afirma que um dos jogos adiados seria o Assassin's Creed Black Flag, o remake, que também já tinha boatos da sua produção, alguns boatos que traziam uma certa suspeita do jogo, porque ele ia cortar a parte que se passaria no presente ali na Abstergo para focar só na parte de pirata, só na parte de navio, sendo que muito do que é a graça do Assassin's Creed é você mesclar esse universo e trazer a questão de ficção científica, né? Nos últimos jogos isso não está tão presente, mas quando a gente fala do Black Flag para trás, isso é mais recorrente. Então, ele é um dos jogos que foi adiado, além de outros que também não foram anunciados, né, do seu adiamento ou do seu status atual. Então, aqui eu acho que a gente pode esperar da Ubisoft talvez um ano mais fraco, ainda mais porque, segundo o que o Jason Schreier divulgou, o Prince of Persia Sands of... O Assassin's Creed Black Flag, né, o remake, ele foi deixado para o próximo ano fiscal da empresa. E o próximo ano fiscal da empresa, ele é basicamente, vamos falar assim, se não me engano, final do primeiro trimestre ali, ou meio do primeiro trimestre desse ano até o meio do primeiro trimestre do próximo ano. Então, muito provavelmente a gente vai ver esse jogo só em 2027. E aí a gente já vai para a parte criativa, que é a parte dos estúdios. Primeiramente, ela encerrou a atividade de 2 estúdios da Ubisoft Halifax, que é entre os títulos que ela desenvolve, a gente tem ali o Rainbow Six Mobile, que é um jogo que, sinceramente, eu não acompanho de perto, eu acabo cobrindo no site outras notícias de Rainbow Six, mas é muito mais para PC e tal, e eu não sei bem se esses cenários se misturam, mas eu acho que isso é um pouco preocupante, porque você tirar suporte do estúdio mobile, como que o jogo vai se desenvolver, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso para a qualidade de vida do jogo como todo e como isso vai ficar após uma reestruturação. E o outro estúdio que foi anunciado é o... Cadê o nome do estúdio? Ubisoft Estocolmo, que também está na lista desses estúdios. Quando a gente fala da Ubisoft Halifax, foram demitidos ali nesse processo de encerramento 70 funcionários, mais outros da Ubisoft Estocolmo e outros funcionários de outras
partes da empresa que estão em outros estúdios divididos pelo mundo. E eles não divulgaram o número total de funcionários que foram tirados, né, que foram demitidos mesmo de seus cargos. Mas é uma coisa que a gente fica, eu fico pelo menos um pouco preocupado nesse quesito, porque depois a gente vai entrar na parte criativa e, porra, será que não tinha como realocar? Porque eu sei que funcionário nesse quesito entra como gasto fixo, mas é um gasto fixo que dentro de um projeto ele te rende, né? Você desenvolver um produto bem, pode trazer uma parte criativa, pode trazer uma parte de desenvolvimento interessante. Então, vamos ver aí qual vai ser o reflexo, mas eu acho de verdade bastante triste essas notícias no mundo dos games quando elas acontecem e infelizmente tem ocorrido com muita frequência. E quando eu falei aqui das demissões e tal, agora a gente vai para a parte de reestruturação. E uma coisa que teve bastante impacto nisso, e eu acho que já era previsto que teria, é que no ano passado, em novembro, parte da Ubisoft foi comprada pela Tencent por cerca de 1,16 bilhões. E nisso foi criada uma subsidiária chamada Vantage Studios. E essa Vantage ficaria responsável pelos títulos pratas da casa, basicamente, né? Rainbow Six, Far Cry e Assassin's Creed, que são 3 jogos grandes que de verdade eu acho que a Ubisoft não tem sabido trabalhar bem. De verdade, o Assassin's Creed Shadows é bom, é interessante, deu um novo ar para a franquia. O Mirage também. Mas a gente vem de uma linha de Assassin's Creed que está desgastando essa coisa de um Assassin's Creed praticamente anual ou de mundo extremamente aberto. Mas, né, criaram essa subsidiária para trabalhar somente com esses títulos. E aí eles criaram a ideia de Creative Houses, né, ou casas criativas, que seriam como grupos de estúdios que ficariam focados em tipos de jogos específicos. E o Creative Studio 1 seria a Vantage Studios. E então vamos comentar aqui sobre os outros 4 Creative Studios que foram divulgadas numa matéria da Game Industry. No meu texto aqui que eu escrevi, eu deixei o link da matéria aqui para quem quiser conferir o texto em inglês, tá? E para quem quiser conferir o meu texto que eu trago a notícia, lá em www.megascopio.com.br. As outras Creative Studios, não, Creative Houses, o Creative House 2 focada em tiro competitivo e cooperativo, reunindo franquias como The Division, Ghost Recon e Splinter Cell. Creative House 3, que é uma manutenção / continuidade de jogos live service como For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla e Skull and Bones. Creative House 4, jogos narrativos de fantasia, incluindo Anno, Might and Magic, Rayman, Prince of Persia e Beyond Good and Evil. Lembrando aqui que Beyond Good and Evil, eles anunciaram o 2 há muitos anos atrás, a gente não tem nem notícia, mas segundo as matérias da IGN e da Game Industry, eles ainda continuam o desenvolvimento do jogo. E por fim, o Creative House 5, que é focada em títulos mais casuais e família, como Just Dance, Uno e por aí vai. Eu acho essa divisão interessante em relação a você focar os estúdios para a produção de certos títulos, mas ao mesmo tempo eu também acho que a gente pode ter um certo pé atrás enquanto a gente não vê nenhum projeto desses estúdios, porque dessa forma eles vão trabalhar de uma forma muito mais descentralizada, o que por um lado é bom. Só que aí a gente entra no quesito quantas pessoas estão trabalhando em cada estúdio, se não pode haver realocação de um para o outro, caso uma Creative House comece a se destacar mais do que a outra, isso desequilibrar o desenvolvimento de certo tipo de jogo. Eu acho que isso tem que estar muito bem equilibrado em relação a trabalho, para você conseguir tocar os projetos para frente, sabe? Mas, né, vamos ver como que vai sair essa iniciativa da Ubisoft. Gosto dos jogos dela, não acho que ela tá tão bem assim nos últimos anos. Joguei Assassin's Creed Shadows, Assassin's Creed Mirage e acho que são bons jogos. Tive a oportunidade na BGS de 2024 de conversar com um dos desenvolvedores de Mirage, que trabalhou na parte visual. Foi uma entrevista bem legal, tá lá no Mega inclusive, se vocês quiserem conferir. E assim, dá pra ver que é uma galera que curte o projeto, que entende, mas parece que a própria Ubisoft talvez ela se sabota querendo atingir esses públicos sem focar nos produtos que ela já tem. Eu acho que até fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, que ela fez uma venda bizarra de jogos
jogos não, né, de franquias que estavam na sua mão para Atari, que são franquias antigas, que se fossem lançadas hoje talvez tivesse um público ou pudesse conquistar um público novo. Então, são decisões que ela está fazendo ali para ter um lucro por questão de ações e acionistas envolvidos que querem mais lucro, mas ao mesmo tempo sem melhorar a qualidade do produto. E eu tenho cá minhas dúvidas se essa nova divisão criativa visa realmente melhorar a qualidade do produto ou só se é tipo uma fábrica de salsicha que vai dividir ali 5 jogos por ano e vai, sabe? Querendo enfiar a goela abaixo, jogo de baixa qualidade também. Então assim, isso traz prejuízos para o nome do estúdio e vai cada vez mais afastar o público dela. Mas, novamente, né, vamos ver como que isso vai se desenrolar. Eu acho uma tristeza essa questão de encerramento de estúdios, profissionais sendo demitidos. E vamos esperar aí as próximas notícias, os próximos anúncios que a gente vai com certeza cobrir aqui no canal e também lá no Mega. Então, eu queria pedir para vocês se inscreverem, ativarem o sininho, dar um joinha que ajuda bastante na nossa divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui. Lembrando que nos comentários vamos ir trocar ideia, que é sempre bastante interessante. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.